Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu tô aqui com o Cebola, que participou de um jejum aí e oração em favor do presidente da República. Eita! Bota na fogueira. Coragem. Rapaz, isso aí, participei bem mesmo, rapaz. Tô até mais gordinho. Meu nome é Cebola. Estou aqui com meu amigo João Marcos, do Cabra da Peste. O Cabra só anda de máscara agora. Quero ouvir alguém falar que ele é mascarado novamente. Nunca deixei de andar de máscara. Brincadeira aí, galera. Eu sou o João Marcos e eu estou aqui com a Leia, né, que nessa pandemia ela maratonou todas as séries possíveis, inclusive os 13 porquês. Nossa, não vi, gente. Essa daí não vi. Eu não maratonei tantos seriados assim, não, mas virei fã de filmes indianos, com mais de 2h30 de duração. Para essa pandemia, recomendo. Danou-se. E aí, pessoal, meu nome é Leia, eu tô aqui com o Vini, que nessa pandemia tá preso no mesmo dia e assistindo a mesma série há mais de um ano. É verdade. Rapaz, se eu contar, eu acho até que eu já falei isso pra vocês. Um dia eu cheguei em casa, tava ligado a televisão, tava passando Karate Kid. Aí eu sentei e tô esperando vir pro momento atual, igual um palhaço. Meia hora depois eu fui perceber que era filme, não era série. Meu Deus do céu, velho. Por isso que eu tava reclamando, bicho, que essa série não demorar. Tava demorando muito. A culpa é sua, a culpa não é da série, cara. Meu Deus. 300 anos de série! Fala, galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Guto. O Guto que acha até hoje, depois de um ano, que pandemia ainda é coisa de comunista, tá ok? Rapaz, Até a parte, entrega logo. Gente, tem gente negando até hoje. Se a gente não perdeu seguidor até hoje, cara, o pessoal gosta da gente de coração. Pois é, gente, hoje a gente tá com o time completo e com mais gente aqui ainda com a gente tá aqui com o nosso querido amigo Hugo Herzog, do Comunicai, que trabalha com assessoria para as igrejas que estão aí transmitindo os cultos. Estamos com um velho conhecido nosso, sócio de carteirinha já do podcast, o nosso querido pastor Marlon. Então fiquem à vontade para dar um salve para os nossos ouvintes. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Salve, salve, gente. Obrigado aí mais uma vez pela honra de poder compartilhar aí com vocês e aprender junto com vocês. Valeu. Gustavo, depois você manda aquele boletim lá da propaganda que você fez aí, tá tudo certinho. Comunicai patrocina a gente. Ó, não fala muito o nome não, que a gente combinou que ia pagar por vezes que você falava o nome da empresa. Aí, combinou. Não é comunicar, 50 vezes, comunicar. 50 vezes só. Ah, legal. Comunicar, né? Vou comprar microfone gravar bom pra todo mundo. Comunicai. Comprar microfone bom pra todos os integrantes agora. Não vou esquecer esse nome. Glória! Comunicai. E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que a gente não aguenta mais ouvir, que é a pandemia do Covid-19. Como ainda não acabou isso, pelo amor de Deus. Não, cara, estamos no ano 2 da pandemia do Covid-19, né? E do Eu jeito não sabia nem que tinha pandemia, rapaz. Tu tá me dizendo Já que ainda renovaram tá no pra terceira 2. temporada já. Terceira o Brasil temporada. foi o único país que renovou E a pra terceira temporada. Tá na frente, confirmou. Misericórdia. Que triste isso, cara, muito triste. E a gente tá aqui com esses dois convidados para trocar essa ideia com a gente e saber um pouco mais do que mudou, né, nesse um ano de pandemia. Completamos um ano de pandemia recentemente. O que mudou, que consequências trouxe para a igreja, para o Brasil, e o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu com isso. Mas antes a gente vai para o nosso momento de salves e recados. E nos salves e recados desta semana, eu queria mandar um salve para nossa querida Negalu, que sempre ouve os nossos episódios, está sempre comentando, curtindo as nossas publicações no Instagram. Então, um salve e um abraço no coração para você, Negalu.
E o salve especial vai para, mais uma vez, o nosso querido Celso Juliano, que continua ouvindo a gente e comentando também nas redes sociais. Ele diz o seguinte: ótimo episódio, parabéns. Ele se refere ao episódio do WandaVision, onde a gente falou sobre depressão. E aí ele fala das partes que mais marcaram ele na série foram os comerciais, que sempre tinham uma ligação importante com a vida da Wanda. É um detalhe que a gente não tratou ali, né, no nosso episódio, mas os comerciais são bem interessantes também. Ali, se você assistiu a série WandaVision, né, você sabe, ou não, né, se você não viu ainda, corre lá para você ver. E um salve também pro ouvinte João Luiz, que é irmão do João Marcos, que passou pra gente o feedback, as suas impressões, dando uma dica ali do que ele acha que a gente precisa melhorar. A gente queria agradecer, João Luiz, o seu feedback para nós, que é muito importante. Valeu mesmo, e um salve para você e um abraço no seu coração. Eu queria também dar um salve pro meu querido amigo Alisson, que também ouviu o último episódio, que ele destacou também, assim como o Celso Juliano, um aspecto que a gente não deu tanta atenção. Na verdade, eu nem sabia. Ele falou que a série ela é tão caprichada que tem até uns acordes musicais muito trabalhados ali, que passam uma mensagem legal também. Eu não entendo nada de música, mas eu achei legal o comentário do Alisson. Queria agradecer por ele ter mandado pra gente feedback também. E é isso, se você não ouviu o último episódio, Luta e Depressão, em WandaVision, o episódio 52, corre lá, que é um episódio que ficou muito legal, que a gente se divertiu demais fazendo, aprofundamos demais no tema. O Vini falou umas paradas muito legais sobre o processo de luto ali. Se você não viu, corre lá e ouça, que está sensacional. E os recadinhos de sempre para você interagir com a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar. Se você comentar ou compartilhar, a gente vai mandar um abraço especial no seu coração, como o Reinaldo Honorato fez também, nosso ouvinte querido que está sempre por aqui, que já gravou com a gente, né, compartilhou ali nos stories episódio. Então, se você quer ser mencionado, quer receber um salve aqui, interaja com a gente, compartilhe, mande no grupo de WhatsApp, mande para os seus parentes. Se tem algum episódio que você gostou, compartilha, que tudo que é bom a gente tem que compartilhar, e você ajuda demais a gente a fazer o nosso trabalho crescer. E é isso aí, agora aproveita esse episódio que tá demais. Falou, galera, valeu! A pandemia da Covid-19 completou um ano no dia 11/3/2021. Lá em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde fez a declaração após a doença se espalhar por todo o planeta. Um dia depois, no dia 12, o Brasil registrou a primeira morte. E após um ano, o país superou a triste marca de mais de 3 mil mortes diárias, totalizando mais de 300 mil mortes de brasileiros, segundo os dados oficiais. Uma crise sem precedentes para a nossa geração. Passamos por várias fases nesse período. No início, sem entender nada, quando as informações ainda eram escassas, o medo tomou conta. Pessoal comprando papel higiênico, fazendo estoque. Aí depois veio o lockdown e a gente ficou aí uns 3 meses fechado dentro de casa, auxílio emergencial, gente esperando auxílio emergencial. E recentemente a gente passou aí pela época das festas, que veio um descaso total. E agora a gente vive o pior momento da pandemia até agora. No momento da gravação desse podcast, a mortalidade da pandemia atinge seu auge, com registro nas últimas 24 horas mais de 3 mil mortes, equivalentes a 4 aviões caindo. Eu aprendi na faculdade que a história ela é feita de coisas que continuam e coisas que são descontinuadas. Ou seja, algumas coisas mudam e outras nem tanto. E eu queria que a gente conversasse aqui essa noite sobre quais mudanças essa pandemia global do Covid-19 vão trazer para a igreja e para a sociedade, ou quais mudanças elas já trouxeram. É sobre isso que a gente vai conversar neste episódio. Eu queria saber se alguns de vocês têm mais alguma informação ou gostariam de incluir nesse nosso panorama aqui de um ano de Covid. Ficou alguma coisa de fora, de importante? Eu vi uma matéria, acho que foi hoje,
comparando que a morte de jovens no Brasil, de jovens mortos, equivale a 16 boates Kiss. E ainda assim os jovens continuam dando festas clandestinas, frequentando praias, baladas, cultos e, né? Brasileiro sendo brasileiro, nada de diferente. Pois é. Como pode, né? 3 mil pessoas morrendo por dia e tem gente que parece que não aprendeu nada, né? Ô, Hugo, eu queria que você já começasse falando pra gente aí, em termos de internet, qual foi a maior transformação que trouxe para a igreja? Queria que você falasse um pouco desse fenômeno aí da internet. Cara, a pandemia de lives foi uma parada que veio junto com a pandemia do Covid aí. Tudo é live, tudo é fazer transmissão, reunião de senhoras vira live, reunião de crianças vira live, vão fazer assembleia vira live, você vai pegar uma água na geladeira é live, tudo é live. E não é live boa, normalmente, né? A gente adotou um sistema, um esquema, porque todo mundo estava falando disso, mas não entendeu a linguagem de como funciona a coisa, como deveria funcionar, como que é importante você saber se comunicar. A internet ela é uma ferramenta incrível para você alcançar novas pessoas e é uma ferramenta mais incrível ainda para você afastar as pessoas do que você está anunciando. E isso fica registrado ali para sempre, né? Fica registrado as bandas tocando mal, fica registrado o pastor falando besteira, quando acontece de falar, fica registrado o irmão mexendo no celular enquanto o pastor está pregando, fica registrado o irmão orando de olho aberto, sempre pedindo para todo mundo fechar o olho. Todas as maluquices que a gente vê normalmente na igreja, faz parte do nosso cotidiano, agora está aberto para todo mundo vê como é uma igreja, como que ela funciona. Você falou negócio aí de ficar registrado, a pandemia alavancou uma página no Instagram, né, o Worship Fail, né, fica... O nosso ministro de música lá, o medo dele é a gente ir parar nesse Instagram do Worship Fail, que ele pega parte das transmissões que deram erradas, coisas bizarras e postam lá, né? Tem pra tudo, né, cara? É alcance ainda. Anunciando o evangelho, meu irmão. Sua vergonha é por um bom motivo. Rapaz, isso aí é a nova versão daquele é pra Deus, né? Não precisa ser bom. É pra Deus. É pra Jesus. Deixa o irmão cantar desafinado na live. Tá lindo. Deixa o irmão lá. Tá na bênção. Mas assim, voltando lá, tinham igrejas que já estavam preparadas, criando um cenário para ter uma transmissão ao vivo de qualidade. Tem igreja aqui na região que colocou 500 mil de equipamentos lá dentro para poder fazer uma estrutura legal. Aí entra a questão, assim, você coloca 500 mil, mas você vê 500 mil nessa transmissão quando você vai assistir? Há controvérsias, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas nem toda igreja coloca 500 mil. Cada igreja tem uma realidade. Você tem desde a igrejinha que precisou pegar o celular e colocar para fazer a transmissão, até as igrejas que já tinham alguma coisa acontecendo para ter uma transmissão legal. A pandemia pegou essa galera, todo mundo de surpresa e falou, vamos lá, vamos fazer com o que tem, porque é para Jesus. Aí você vê que a gente tem worship feios hoje por aí, espalhados para tudo quanto é lado. Algumas igrejas entregando a qualidade muito boas. Tenho clientes que o pastor já tem aquela oratória toda de câmera, de televisão. O cara sabe olhar para a câmera, sabe comunicar, ele consegue falar com a igreja e com quem está assistindo de casa. E a gente tem a galera, que é a maioria, que é o cara que quer colocar a câmera e fazer o mesmo culto que ele faz para a igreja dele cheia, ele quer repetir para a igreja vazia, só com as pessoas em casa. Ele quer repetir a mesma pregação que ele faz para a igreja, que tá todo mundo parado só olhando para ele, pro cara que tá em casa sentado com um guri correndo pelado de um lado para outro, com a mulher gritando com ele lá na cozinha, ou então com o esposo falando, vai lá, já tá pronta, achando que essa mesma dinâmica vai funcionar, entendeu? Spoiler, não funciona, cara. Funciona por um período, assim, bem pequenininho. Você consegue manter a atenção desse seu espectador durante um tempo muito pequeno e depois a vida vai dar alguns tapas na cara desse cara que ele vai voltar pra realidade onde ele tá inserido ali, o que tá acontecendo ao redor, vizinho gritando na rua, campainha tocando, telefone chamando. Então, a galera, nessa segunda onda nossa, o pessoal achou que a gente já teria voltado pro normal. Só que a gente tá no novo normal agora, né? É uma nova realidade que, pelo visto, não vai acabar nunca esse negócio, vai piorando cada vez mais. É o velho novo normal agora. Pessoal, alguém quer acrescentar alguma experiência aí dessa fase de lives aí? Cara, eu tive uma experiência sábado passado que foi muito engraçado. Eu tava numa live de uma jornada de oração, né? E aí fiz uma reflexão rápida, 5, 7 minutos. Minha sogra tava conduzindo a parte final e aí o almoço chegou. Aí foi a mesma coisa que o Hugo falou aí, eu me lembrei. Tocou o interfone, a campanha
campainha do interfone, tocou, e eu tava sentado no meio, cara. Tava sentado no meio, assim, era minha sogra do meu lado esquerdo, né? E ia pro lado da saída. E ela tava falando, tipo, passar na frente dela pra poder ir buscar o negócio. Mas a sogra tava orando na hora? Ela tava orando? Tava falando na hora, bicho. Falando na hora, então. Fechar, você fica escorregar assim, sumir, quando ela abrisse o olho, foi arrebatado e ela ficou pra trás. Olha a experiência espiritual aí. Então, cara, esse lance das lives, a gente tem essas questões das loucuras que acontecem, né? Mas também a gente tem muita coisa boa e também com pouco investimento, assim. Por exemplo, eu pastorei uma igreja que tem muitos idosos. E hoje, os idosos, eles são expert em Facebook. E só no Facebook e alguns no WhatsApp, mais nada. Cara, eu fazia transmissão pelo Facebook com meu telefone. Nada profissional, colocava meu telefone num pedestalzinho lá e captava o ambiente e a mensagem chegava, comunicava, entendeu? Para idosos que não tinham condições já antes da pandemia de estarem presentes nos cultos, por conta da idade, por conta de enfermidade. Então, assim, a gente falou um pouco das loucuras e tal, das situações de algumas pessoas fazerem de qualquer jeito, mas tem também o outro lado, o lado da mensagem que chega, o lado do alcance a pessoas que antes não eram alcançadas, sobretudo esses que estão aí mesmo antes da pandemia já estão isolados em casa, não podem ir, não podiam ir à igreja, e a mensagem chega para esses, entendeu? Pode não chegar com uma qualidade no equipamento que custou um investimento de R$500 mil, mas a mensagem chega, a mensagem que chega é a mesma, entendeu? Então, assim, também tem o bônus disso, entendeu? Mas aí, quando eu falo que a transmissão é boa ou ruim, eu não tô falando de equipamento, tá? A gente assiste um programa muito mais pelo que o programa tá oferecendo pra gente do que pela assiste o Dr. Who. Sabe? Quem assiste sabe que o negócio é tosco, ele é feito mas existe todo um trabalho de roteiro por trás que transforma aquela coisa tosca. Fala, caraca, o que eles fizeram aqui? Como os caras escreveram bem. O lance do culto online, ao vivo, não é por causa dos equipamentos que você está usando. A gente sempre fala, olha, qualquer celular você faz uma transmissão, pega e faz. O segredo tá em como você tá se comunicando, como que você tá falando. Você vê, assim, umas transmissões que você vê que o ministro de música, ele tá querendo muito levar a animação para as pessoas, ele fica lá, fica em pé, levanta a mão, bate palma. Aí vai ver o público dessa igreja, são a maioria terceira idade, entendeu? Não comunica muito bem, são coisas que destoam. Nunca eu tô falando que a terceira idade é desanimada. Mas, você vai pedir o cara ficar 40 minutos em pé na sala dele, batendo palma e pulando? Sério mesmo? Sério, não funciona. Se prepara a sua mensagem de acordo com o seu público para você alcançar. A quantidade de grana que você está investindo em equipamento é o último recurso. O podcast é assim, cara. Quantos podcasts começaram usando, sei lá o que, cara, aqueles microfonezinhos, tá ligado? De R$9,90 que tem um pescoçozinho. E hoje os caras são bilionários fazendo isso, porque à medida que você vai amadurecendo a ideia, você vai investindo. A transmissão ao vivo de igrejas deveria ser a mesma coisa. A galera já vai comprando um monte de equipamento e não investe no mais importante, que é a qualidade da mensagem que está sendo levada lá. Como manter essa galera assistindo esse culto ou essa programação é de lei, cara, é de lei. Assim, você pega as igrejas que estão fazendo sempre do mesmo jeito há algum tempo, passou aquele período musical ali, o pastor começou a pregar e você vê os números mudando. Tem a galera que sai e a galera que quer ouvir a pregação voltando. Você não consegue manter todo mundo, o culto todo assistindo ali. Tem igrejas que se esforçam muito, testam um monte de ferramentas, um monte de métodos. Mas em geral o cara quer fazer a mesma coisa, não experimenta, não testa, não muda a linguagem, não olha pra câmera. A transmissão ao vivo a gente tem um super poder que o William Bonner não tem, por exemplo. O pastor pode dar boa noite, a irmã responde no chat, o pastor lê na hora e responde pra essa irmã. A do William Bonner nunca vai ler um comentário seu no Facebook e responder no Jornal Nacional. A gente tem esse poder de comunicação direto, você pode colocar o comentário da irmã ali na hora. São ferramentas que você traz esse cara para participar do culto e não ser só um espectador. Mas a gente se acostumou a aquele modelinho, você assiste aí, eu tô falando aqui e vamos indo sim. Mas sim, a transmissão ao vivo, ela tem um monte de coisas muito maneiras. Terceira idade, por exemplo, ela é altamente formatizada. A gente só não sabe a linguagem que eles usam na internet. Os emojis que eles usam são diferentes do nosso, mas eles usam pra caramba. GIF mandam pra caramba. Vídeo e PowerPoint de bom dia mandam pra caramba. Se a gente conseguisse decifrar esse código aí, trazer isso pra nossa comunicação da igreja, eu acho que a gente falaria mais com eles, mais presente. Interessante, você falou aí que das coisas diferentes que a transmissão tem, que o culto não tem. Eu e Leia, a gente trabalha lá na igreja
igreja na transmissão. Aí a gente vê que tem momentos que o chat vira chat mesmo. A galera socializa ali, tão longe, tão distante. Até o gatinho pergunta: seu gatinho tá bem? Mas cara, não é assim que funciona na igreja. Você não para lá no corredor e conversa com todo mundo, vê como é que é. Mas aí eu já vi várias vezes acontecendo assim: vou pedir pra você não comentar nada no chat agora, porque você tem que estar. Sério? Agora, eu vou. Caramba, E cara. criar um ambiente excessivamente formal, uma coisa que deveria ser mais informal, né? Eu imagino, em linguagens funciona melhor. Se você consegue ser mais direto com a pessoa, principalmente porque ela tá sozinha na casa dela, se você falar pra ela, ela entende essa mensagem muito melhor do que você estiver usando terceira pessoa do gerúndio, do não sei o que, do tempo verbal, do não sei o que das contas, achar que essa pessoa vai estar com um dicionário lá para entender o que você tá falando. Gente, eu acho que o que aconteceu foi que todo mundo caiu paraquedas, até quem já fazia transmissão online e tudo, em uma nova forma de igreja, né? Que é a igreja híbrida. A gente não está acostumado com a igreja híbrida. Transmitir um culto online só não é ser uma igreja híbrida. E agora a gente se deparou com isso, porque a gente achou que eram 6 meses de pandemia e a gente já fez 1 ano. Daqui a pouco vai ser 1 ano e 6 meses de pandemia, de gente que tá 1 ano sem botar o pé dentro da igreja. E eu acho que acabou que ficou para todo mundo isso. E agora, como que a gente vai fazer, né? Porque por mais que a gente explore com R$500 mil, ou que a gente use só o nosso celular para poder alcançar os nossos membros, a gente agora está tendo que pensar num novo formato de igreja, não só um novo formato de culto, celebração, mas um novo formato de como a gente vai congregar, né? Sendo híbrido, sendo gente presencial e sabendo que a gente vai ter membro presencial e membro que só vai estar online. Olha, temos aqui o nosso irmão membro, está fazendo aniversário, nosso irmão que é membro lá em Florianópolis, mas que quis ser membro da nossa igreja aqui, de forma online. E aí é o que eu entendo, assim, que né? doideira, né, cara? Não tinha parado pra pensar nisso. Que doideira, mano. Como é que vai batizar esse cara? Eu vi uma live, né, sobre isso, sobre o futuro da igreja, sobre modelo de igreja híbrida, que o cara apresentou pra gente uma igreja com... Não era realidade aumentada, mas era como se fosse, né? Era tipo um joguinho. O membro criou um avatar para ele e ele participava da igreja sendo um avatar porque ele era de longe ou porque era uma pessoa que tinha mobilidade reduzida, né? Não podia se locomover. E teve o dia do batismo dessa pessoa. E aí o pastor era um avatar, a pessoa era um avatar, fazendo o batismo no avatar. E a pessoa ficou assim, comentando e chamou a galera pra assistir e tal. E tipo Minecraft? Tipo The Sims? Tipo. Ó, o velho entregou aí, o Cebola vai virar pastor dessa igreja aí. Pode virar. Vou mesmo, assim, cara. Pra minha cabeça, foi demais, mas eu também pensei assim, cara, mas e se daqui 3 anos a gente só puder viver assim? A gente tem que se acostumar, não digo mais há 10 anos. Mas aqui, e a igreja primitiva que não tinha nem templo e que tinha que se reunir uma vez, cada vai saber quanto tempo, num lugar diferente para os romanos não saberem ir lá cortar a cabeça deles, que não tinha internet, não tinha Bíblia para todo mundo, não tinha energia elétrica, e era igreja, né? Esse formato, aí o pastor Marlon vai responder lá, eu só vou chutar aqui como um cara técnico que é membro de igreja. Acho que isso tem muito menos a ver com ser igreja, a questão de como vai se reunir, como vai ter comunhão. Isso tem muito menos a ver com o que é ser igreja do que um aspecto muito maior que a gente se esqueceu, a gente deixou para trás com o comodismo que a gente tem com banco acolchoado, com ar-condicionado, com cantina depois do culto. Até alimentação a gente pensa, cara. A galera chega lá, assiste o culto, confortável, e já tem um rangozinho lá embaixo na cantina esperando por ele, sabe? Pior. Ele me falou alimentação, pensei em ceia. E a ceia, como é que vai ser? Mas maluco, a nossa ceia, ela é um pouquinho diferente da ceia que, né, que a ceia era refeição, a galera comer junto, celebrar,
E a gente tem um pãozinho, uma tacinha de vinho, e a gente mudou como que era para poder se adequar à realidade da igreja que nasceu. E a gente vai mudar várias vezes. Tem uma galera que se converteu de outro país, cara. Eu falo assim, cara, um cara que nunca entrou na igreja enquanto morava aqui, ele foi para lá, tava sozinho, tava triste, a mãe mandou o link do culto para ele. Ele abriu, assistiu, mandou mensagem no WhatsApp entregando a vida para Jesus. Aí eu liguei para ele, a gente orou junto e o cara agora é membro da igreja. Só que ele tá lá, ele não tá aqui. Nunca ele vai voltar aqui na igreja para frequentar. Ele tá lá do outro lado. Mas ele tem comunhão com aquela galera ali. Então, eles têm que desenvolver a comunhão. Porque, assim, minha leitura é que isso é igreja, né? Comunhão do corpo de Cristo, focada no anúncio do evangelho. Essas paradas aí que a gente aprende na escola bíblica. Ô, pastor Marlon, eu queria que você falasse também da sua perspectiva sobre quais foram esses impactos para a igreja, né? O Hugo falou ali do ponto de vista do engajamento na internet. Eu queria que você falasse pra gente aí, na sua opinião, quais foram os principais impactos na igreja aí do que a pandemia trouxe, né? Lockdown, internet, enfim. Eu sempre tinha um receio muito grande. Eu tinha compartilhado isso uma vez com a Leia, né, da gente fazer transmissão online, por ficar naquela preocupação de gerar uma acomodação e os membros, então, eu vou ficar em casa. Mas essa pandemia me atropelou essa minha, como o falou, né? A gente precisa responder para as perguntas que estão sendo feitas hoje. Então eu falei assim, cara, não tem como hoje a gente não ter. Essa é a verdade, entendeu? Tanto que a gente ficou nossa última celebração foi dia 15 de março de 2020, e a primeira live que a gente fez, eu fiz aqui dentro do meu quarto, meu escritório, na minha casa, meu celular, coloquei o notebook com uma música de instrumental, que não sei o que e tal, e no meio da música me aparece uma propaganda com o Eduardo Costa cantando, entendeu? Eu falei assim, cara, meu Deus do céu, cara. Eu não sei se vocês lembram disso. Lembro. Isso tá gravado, né? Isso tá gravado. Tá, é verdade que eu vou lá pegar isso daí e mandar pro worship. Ali eu me Quando foi mesmo, pastor? Você falou a data aí, eu perdi aqui. Foi a primeira celebração de abril. Você procurar lá no nosso Facebook, ainda não tinha YouTube não, nem a gente fazia no stream. Era só, se eu não me engano, era só no Facebook mesmo. Cara, foi uma loucura. Aí eu falei assim, não, a gente precisa mudar esse negócio, precisa me adaptar. Primeira coisa, não vou botar mais música nenhuma de fundo. Esquece esse negócio de worship atrás pra quebrantar o pessoal, vai ser só pregando e pronto, acabou. Aí beleza, segunda etapa. Vamos tentar colocar o Alisson na nossa transmissão? Vamos, pastor, vou levar o teclado lá pra casa dele, que não sei o que, papapá. Mas, tadinho, o celular dele não aguentava a questão da transmissão. Então, tinha hora que o delay, tinha hora que a transmissão não funcionava, que não sei o que e tal. Travava tudo. Travava direto. E aí era uma loucura, porque, como era transmitido no Face, eu lia os comentários. O Alisson sumiu, o som do Alisson tá ruim, o teclado tá assim, que não sei o que. Então, assim, era uma doideira. E aí a gente foi para a terceira etapa. Vamos tentar, então, agora fazer com o Alisson na igreja. E aí a gente tentou fazer algumas vezes, e aí a gente falou assim, não tem como. A gente tem que realmente se adaptar para essa realidade, porque não dá. Primeiro, é o nome da igreja que a gente estava apresentando. E por mais que tenha aquela ideia, né? Não, é para Deus. Mas se for possível você fazer o melhor dentro da sua realidade, seja feito, entendeu? Eu entendo que tem igrejas que realmente não tem. E aí eles tentam fazer o melhor possível. Louvado seja Deus por isso. Mas assim, a gente podia, naquele tempo, fazer. E aí nós fizemos. Mas aí eu digo Marco, eu aprendi mesmo na pancada, entendeu? Primeiro, achava que não tinha necessidade, esperei um mês para fazer, fui fazer de uma maneira extremamente amadora. Aí, como eu falei, me aparece o Eduardo Costa cantando no meio do povo. Aí eu falei, não, agora tem que trazer o ministro de louvor, trago, também não deu muito certo, a gente fica na igreja. Então, assim, a gente foi se adaptando nisso daí, cara, e a gente vai.
Mas assim, a gente só precisa estar atento também, porque eu conversei ainda um pouco nessa questão de tecnologia, né? Eu conversei com uma empresa, e aí não vou falar o nome aqui, sobre a possibilidade de nós criarmos um sistema para a igreja e eles me ofereceram um sistema e um aplicativo também, um valor acessível e tal. Eu recebi uma mensagem hoje do consultor e a mensagem, o cara falando o seguinte: pastor, nós estamos vendo o avanço da pandemia e estamos no pé de vocês. Só temos 2 tipos de igrejas: as que pararam por causa da pandemia e as que avançaram por causa da pandemia. Igrejas espalhando a semente para todos, arrecadando mais, restaurando a queda do caixa. Então, assim, o foco do cara, pelo menos a percepção que eu tive nessa mensagem dele, era tentar me iludir nessa situação. Pô, investe no sistema que eu estou te oferecendo, no aplicativo que eu estou te oferecendo, e aí chega lá na pontinha dos idosos, chega lá na pontinha dos jovens, chega lá nessas faixas etárias todas, que a arrecadação vai melhorar. E aí é uma situação, é uma lógica que a gente também, enquanto igreja hoje, a gente precisa estar muito atento, simples como a pomba e prudente como a serpente, porque nessa pandemia, muitos lobos em pele de cordeiro aparecerão, querendo solucionar tudo pra gente. E a gente, às vezes, nesse afã de querer resolver tudo, a gente vai criando mais problemas ainda, entendeu? Então, eu entendo que a perspectiva de celebração online é uma realidade hoje. Sim, ok. A adequação para equipamentos melhores, sim, também. Mas algumas igrejas não precisam entrar no endividamento por conta disso. A gente nunca teve aplicativo. É claro que é muito bacana ter, mas o cara tentar me convencer de que o aplicativo vai fazer com que eu arrecade mais é uma distorção do papel da igreja, entendeu, Hugo? Então, assim, é legal, e aí eu fico muito tranquilo em dizer isso para você, porque a consultoria que vocês fizeram pra gente foi uma consultoria muito transparente, entendeu? E aí não há lobby nenhum, nem troca de favores aqui, né? Mas é assim, pastor, a necessidade de vocês é essa. É claro, se vocês comprarem uma câmera profissional, vocês vão ter uma qualidade profissional. Mas se vocês comprarem uma webcam, dá para transmitir tranquilo, sem problema. Então, eu acho que essa conversa, esse entendimento dentro da área de tecnologia que a gente precisa ter. Entendeu? Os dois lados. As igrejas que querem e os cristãos que oferecem esse serviço também. Porque de ambos os lados você tem os aproveitadores. Então eu acho que a gente precisa, enquanto igreja, usar as ferramentas disponíveis. Sabe? Na época em que os copistas começaram a transmitir as cópias do pergaminho, eles usaram um material mais fácil de serem manuseados, porque a perseguição do Império Romano estava ferrenha. Então, não dá para a gente ficar escrevendo em pele de animal. Vamos escrever em papiro, vamos fazer com que as coisas sejam mais rápidas e as cópias avancem, entendeu? Então a gente precisa se adaptar nessa cultura, tendo sempre essa consciência, limite, até onde eu posso ir. Esse é um ponto. Agora, com relação à situação de congregação, de eclésia, de coinonia e tal, eu escrevi e dei essa resposta para membros da igreja de Maruí. Por que eu não faço ceia online? Sei que igrejas fazem, como a gente citou, Pedrão fazendo batismo online, entendeu? O cara lá na piscina do condomínio dele, sabe? Eu entendo que aquele momento de comunhão é extremamente importante. Não misto, como o Calvino vai dizer, tá? Nem a questão de distanciação, de Lutero, nem da Igreja Católica, mas de memorial. Então, essa memória precisa ser vivenciada num contexto eclesiástico, num contexto de comunhão. Marlon, mas e se a igreja ficar 10 anos assim? Aí a gente responde para daqui a 10 anos. É uma outra situação. As igrejas do Império Romano, elas se reuniam em catacumbas. As pessoas se reuniam em catacumbas e faziam ou não a ceia. É diferente do contexto da igreja de Corinto, que no primeiro dia da semana eles se reuniam para fazer a ceia. Todo domingo eles faziam, sabe? Então, eu hoje, me perguntarem, você vai voltar a fazer a ceia? Eu acho que eu vou voltar quando as pessoas puderem estar mais na igreja. Aí eu acho que eu faço. Mas o irmãozinho que
que ele já tomou vacina, mas ele ainda tem medo, que não sei o que e tal. Eu falei assim, bom, aí é uma escolha dele, mas agora as vacinas já estão liberadas, a gente já tem uma perspectiva, ele pode vir ou não, mas esse negócio de, pelo menos para mim, eu pegar meu pão daqui, meu vinho daqui, suco de uva daqui, a Leia da casa dela com o Erlon, o Guto da casa dele com a Juliana, eu acho isso. E aí eu vou entrar no outro ponto. A gente mistificou a questão congregacional, estar na igreja, mas a gente agora também está mistificando a questão da agenda da igreja. Tem igreja que está tentando manter a agenda como se tivesse a coisa presencial. E não tá. Entendeu? E aí o que você falou, reunião de senhoras, sabe? BD, sabe? E aí todas as faixas Vigília. Células reunindo, normalmente reunindo ao vivo. Eu já durmo na vigília presencial. Imagina na vigília remota, cara. Você vai desativar o vídeo. Exatamente. Entendeu? Vou desativar aqui rapidinho, mas eu tô aqui. Aí o irmão vai ser arrebatado no terceiro céu. E tá dormindo com o celular. Irmão, tô aqui deitado na cama, mas tô orando na vigília. A gente fez uma reunião do conselho da igreja, que uma irmã do conselho estava deitada na cama dela participando da reunião. Vocês sabem disso. Entendeu? E vai ser assim. Menino, não fode aí não! Sabe? Aqui, assembleia de igreja online, eu já fiz algumas assim, coisas importantes para serem decididas. O cara tá lá de cuecão passando no fundo enquanto a esposa tá lá orando pela. A gente fez uma assembleia só nesse um ano de pandemia para a questão de eleição de diretoria. Só os relatórios financeiros da igreja estão todos atrasados. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar botando o tesoureiro da igreja, entrou tanto, saiu tanto. E o membro da igreja, cara, é o que você falou, começa o culto, dependendo da igreja, 30, 40, 50 pessoas, 100, 100, enfim. Depois de um tempo, cara, isso vai caindo. A primeira transmissão, nossa, teve não sei quantas visualizações. Hoje a média é muito menor e muito inferior, entendeu? Então, assim, eu preciso entender que é um tempo diferente. Não dá para fazer a agenda de outrora para hoje, cara. Eu acho que, assim, igreja hoje, para mim, é muito mais a questão de estar, não no sentido de aglomeração, mas de caminhar junto, sabe? Eu estou pastoreando o pessoal aqui de Maruí, ligando, mandando mensagem, sabendo como é que tá, mandando vídeo todo dia, vídeo devocional, sabe? Eu estou fazendo dessa forma. Agora, eu nunca fiz, a Leia e o Guto estão aí, eu não fiz, cara, culto de oração online, eu não fiz vigília online, entendeu? Porque eu acho que a gente não precisa entrar nessa paranoia de institucionalizar e espiritualizar a nossa agenda. A agenda hoje é outra, cara. A agenda hoje é de gente que está mente emocionalmente. A agenda hoje é de gente que está sobrecarregada porque fica 8 horas tendo que fazer relatório para mandar online, sabe? Professores do Ministério Infantil da igreja, a maioria trabalha em escola e são um dos profissionais assim mais sobrecarregados nessa época de pandemia. Como é que eu vou fazer BD online com essa turma, entendeu? Então, assim, eu preciso dessa sensibilidade, eu falo por mim, tá? Não quero ser padrão para ninguém. É uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, que eu preciso. É fazer o que Jesus fez com os discípulos do caminho de Emaús. A agenda de vocês mudou. Ele morreu, ressuscitou, mas vamos caminhando aqui, nesse caminho aqui, que eu vou ensinar para vocês a situação. Eu tenho que estar junto com os caras, é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, nessa perspectiva, para mim, mudou pastorear. A gente não foi ensinado no seminário, nunca teve uma matéria como essa, como pastorear em tempos de pandemia. Sabe, é tudo novo. Eu falo com os pastores antigos, eles também nunca passaram por isso, então é uma geração que nunca viveu. A gente está aprendendo na prática e tem aquela situação da subjetividade. O que pode estar dando certo em Maruí, lá para o início, pode não dar certo, entendeu? Esse é o ponto. Não tem aquela questão
de pragmatismo. Faça assim porque em Maruípe está dando certo. Faça assim porque na Praia do Canto está dando certo. Não, cara. Não. A Praia do Canto mesmo, agora que eu sei, está fechada desde o início e não vai voltar. Outras igrejas estão abertas desde que não fecharam. Eu acho que tem que parar mesmo por conta da situação. E a gente que é pastor tem que se adaptando. Não são os membros. Porque eles já têm que se adaptar à aula online dos filhos, ao trabalho online que eles têm que realizar. E o pastor tem que se adaptar à agenda desses membros. Então, assim, já jogando um pouco poeira no ventilador aí. Não, você falou um negócio aí, eu lembrei, rapidinho, Cebola. Eu lembrei um negócio que Vinícius, acho que foi Vinícius ou foi o pastor Marlon que me mandou pra mim, de um camarada que ficou muito chateado porque ninguém tava assistindo a live dele. Ele ficou muito chateado mesmo, ele tava produzindo e tal, e brigou com o pessoal, porque o pessoal não tava... É um pastor aqui da região? Não, deixa quieto. É porque o pessoal não tava acessando a live dele, cara. Então, assim, eu acho que falta... Às vezes a gente fica chateado mesmo. Poxa, eu tô me ralando aqui, produzindo conteúdo, o pessoal não tá assistindo. Mas a gente tem que levar em consideração tudo isso que o pastor falou. O pessoal tá tendo várias demandas, né? De aula do filho, trabalho remoto e um monte de coisa que tá pesado pra caramba, né? Mano do céu, eu acho que eu sei quem é. Olha só. Um quadro bonito atrás dele quando ele prega. Eu só, rapidinho, parênteses aqui. A Leca administra o Instagram da igreja, então ela vê lá a questão de visualizações, essas coisas todas. Cara, os vídeos que dão mais visualizações são os vídeos que eu faço com as minhas filhas. Ninguém presta atenção em mim. Presta atenção nas vídeos, cara. Aí eu falei, bom, pelo menos o negócio está sendo pregado e pronto, acabou, cara. Sabe? Só que realmente entra essa questão de frustração, porque você vai, de repente, no Barreto da vida, pô, o culto do cara tem 9,6 mil visualizações, 30,6 mil visualizações. Você vai no Ed, 36 mil visualizações. Pô, é outro contexto, cara. É outro contexto. Ó, citou herege. Então, Marlon, mas cara, no início da pandemia, quando a gente foi resolver transmitir o culto e tal, cara, a única intenção que a gente tinha era transmitir para os membros da igreja. Então, assim, a nossa transmissão teve algumas que deu um alcance um pouco maior, assim, fiquei até surpreso, porque algumas pessoas foram compartilhando, mandaram para parentes e tal, aí eu vi que tinha comentários de gente do Nordeste, gente do Rio, mas assim, basicamente os nossos vídeos, cara, davam 30 pessoas assistindo e eram os membros da igreja, assim, que não podiam ir na igreja, entendeu? E eu tava muito satisfeito, cara, com isso, assim, a minha régua era os membros da igreja, eu queria contemplar os membros da igreja, eu não tava tão interessado em ter um alcance maior, muito embora a gente saiba que o alcance maior a gente tá plantando uma semente, a gente tá pregando a palavra, tá levando a mensagem do reino, entendeu? Porque senão, se a gente for pilhar com isso também, a gente fica maluco, cara. Isso aí, cara, se a gente pegar a régua desses caras que, pô, eles trabalham nisso, tem uma equipe toda por trás, entendeu? Cara, a gente vai ficar doido, entendeu? Um vídeo lá que a gente tem que chegou a 200, 300 visualizações, cara, é uma exceção. Uma exceção. Eu tenho que ter essa consciência, entendeu, cara? E aí é outro problema. É uma síndrome de burnout também, sabe, para pastores, porque eles esperam uma aceitação dos seus cultos, de uma visualização dos seus cultos, que eles não têm, nem mesmo na capacidade de membresia. Aí, só para exemplificar, a gente tem aqui 120 membros ativos, no hall 198. Cara, como que eu vou querer 500 pessoas na celebração? Eu não vou ter. Isso aí, pastor, a gente fala nos treinamentos. Sem contar que você tem 120 ativos, mas, por exemplo, às vezes tem uma família com 5 que consegue ligar na televisão, na sala dela, e ela vai ter visualização, vai ter uma família com 5. Isso aí. Por exemplo, na época da pandemia, tinha um coleguinha que me mandava os links deles direto. Sempre mandava link. Do início da pandemia. Mano do céu. Só no início? Ainda hoje eu recebo. Aí eu não aguentei, cara. Falei, velho, seu culto aí, domingo, 7h30, eu também vou estar no culto. Não precisa me mandar
Como é que eu vou pregar num culto aqui na igreja que eu pastorei e ainda tem que assistir o seu, pô? Dou conta não, velho. Entendeu? Os caras não têm noção, sacou? Os caras não têm noção. Os caras saem... Você não entendeu, era o curso que clique. Que volta. Não. Mas o cara quer o clique. Só faltou o cara pedir assim, não... passa o meu link lá na sua página. Entendeu? Não, assim, isso, dá o like e se inscreve no canal. E o pior que ainda fala, né? Eu sei que vários irmãos que poderiam estar assistindo não estão. Faça esse que chegar. Pô, mas como é que sabe, velho? Começa a pôr a culpa nos outros. O Marlon falou de questões ali que eram técnicas. Eu vou esclarecer só pra galera até desencalhar aí da. Não, o YouTube ele usa métricas, tá? Chama de taxa de retenção. Taxa de retenção é o tempo que você consegue segurar o cara te assistindo do início até o fim. Você vai lá nos relatórios do YouTube, do Facebook, você tem isso lá. Você vai, olha, o cara vai ficar tantos minutos e depois ele sai. Você, como um pastor, como gestor, você consegue ir lá, olha isso e fala, ok, o que está acontecendo na minha live nesse momento que a pessoa está saindo? E você consegue adequar e transformando isso para que você consiga segurar esse cara o culto todo, se for essa a sua intenção. Sim. O engajamento é a métrica que vai falar assim, a minha plateia fixa é a galera que está colada comigo em cima desse projeto aqui e vai estar me acompanhando sempre. É a ideia de você ter a membresia da sua igreja. Igual já foi falado, se você tem uma igreja de 200 membros, cara, não espera ter 2.000 visualizações. Você tem que investir imaginando o tamanho da sua realidade. Você vai ter a quantidade de espectadores que um culto normalmente da sua igreja tem. Sabendo que se você tem 200 membros, mas esses 200 membros tem jovem, tem filho, tem avô, e essa galera mora junto, é um espectador só. Porque a conta que a gente faz, a gente instrui o pessoal a fazer, no chat ele mesmo fala quantas pessoas tem assistindo aí com você agora. Você vai ver que vai ter famílias que tem 7 pessoas assistindo e vai ter o cara que está assistindo sozinho na casa dele. Você tira uma média e multiplica, beleza, é mais ou menos a quantidade de... Porque essa que é a ideia, né? Antes da pandemia, a transmissão ao vivo, ela tinha basicamente 2 propósitos. Atender o cara que está trabalhando, que não pôde ir na igreja, e atender os idosos ou os enfermos que não conseguiram ir na igreja. Ela tinha muito menos o caráter evangelístico do que hoje a gente tem, né? Então, a gente tem que ir mudando a nossa forma de aplicar, de enxergar as coisas. Não adianta copiar o pregador famoso que você gosta, achando que o membro da sua igreja não vai saber que você está copiando a pregação dele. Sem que você cite a frase bonita de efeito que ele usa, que é o que a galera tá fazendo, né? Não, se fulano de tal falou isso e ele alcançou 1 milhão de visualizações, eu vou falar aqui também porque a galera vai compartilhar igual. Não é assim que funciona, né? O famoso, ele é famoso já. A gente tem a nossa realidade de dia a dia de igreja para poder tratar, que é diferente do cara que vai numa igreja, prega um dia, vai para outra igreja, prega outro dia. Ele não tem compromisso de pastorear aquela galera. Ele só faz uma pregação bem preparada, bem estudada, mas ele tem um outro propósito que é diferente do pastor do dia a dia da igreja ali. Quem tem que conviver com a realidade dos views, com os problemas, o cara que tem que pregar, terminou aquela pregação, vai pro Zoom, vai pro WhatsApp conversar com o irmão que tá lá falando de depressão ou do problema de família dele. É o pastor da comunidade local, não é o pastor famoso da internet. São atributos diferentes, a gente não pode esperar a mesma coisa. Eu acho bem difícil imaginar que o Ed René vai fazer visita na casa da irmãzinha, fulana de tal, que tá... Ele deve ter, assim, um círculo muito próximo que ele faz isso, mas não para todos os membros da igreja dele. Já o pastor da igreja um pouco menor, ele tem essa facilidade de conseguir fazer uma agenda e chamar todo mundo num dia inteiro, chamar praticamente todos os membros dele no WhatsApp. E aí, mano, como é que tá? Tá tudo bem? Família tá bem? Saúde? Como é que tá o emprego? Então são realidades que a gente tá vivendo. Não pode imaginar uma coisa diferente do que a gente já vive no dia a dia normal. Não tem milagre disso. Não é porque você comprou uma câmera legal que você vai ter seus views disparando de uma hora pra outra. Se fosse assim, né? Imagina, quanto melhor a minha câmera, mais views eu tenho. Daqui a pouco o YouTube tá pagando uma grana pra igreja por causa disso. Aqui, tem outra forma de viralizar também. É só você falar umas besteiras lá, falar umas heresias que você viraliza rapidinho. Cancelamento vem, engajamento vem. Eu tava falando antes ali, ouvindo a galera falando, colegas aí falando sobre essas questões aí, né, de evolução, evoluir isso, tudo mais.
né? Os meninos já sabem, né, que eu sou bem ligado à área da informática e eu já fazia essa transmissão na igreja há algum tempo, né? Tem muito idoso aqui na igreja e o pessoal pedia, né, tal, aí eu fazia, aí eu explicava, não, ó, tem que fazer isso para melhorar. Fazia antes de ser modinha, né, cara? Vanguarda aí, ó. Modinha. Aconteceu com essa pandemia, os falaram, poxa, mas não tá sustentando mais o sinal. Eu falei, o que vocês tinham que fazer, né? Vocês não fizeram, acharam que era gasto demais, né? E assim, como o pastor Marlon não falou, um preço acessível, eu falei, era acessível para a igreja. Agora a dólar lá em cima, vai comprar os equipamentos, vai comprar os trecos. E muito bem, como o Vinícius também pode fazer ali na igreja dele ali, fez, já até vi um videozinho lá, não costumo fazer isso não, enfim, assisti lá, tá? Aí, esses dias aí, eu tava vindo, aí me pararam, pra andar de bicicleta você tá bom, né? Mas pra ir pra igreja... Falei, não, agora é tudo online, né? Bicicleta não tem como eu fazer online. Se eu pudesse, eu fazia também, né? Não tem. Eu sou... Que isso, bicho? E você vai no banco, na loteria, no supermercado, você tá meu irmão. Uai, pô. Não, pior que essa turma que falou isso agora que o bicho tá pegando, tá mandando todo mundo ficar em casa, né? E aí, mas a gente vê que é meio complicado as pessoas, né? Nós, assim, que somos mais novos, a gente consegue, né, fazer aquele meio termo e tal, mas algumas, como é que se diz? Os ritos antigos, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Eu falo, pô, gente, não precisa ter isso, não. Faz um negócio mais dinâmico, porque o mundo da internet é outra coisa, velho. Não é como o pastor falou, não vai ali fazer o online e tá todo fazer um ofertório. Tá passando agora o QR Code aí na sua tela. Vamos cantar o hino aqui enquanto você faz o pagamento com o PicPay aí. Não, moda comprovante. Na hora do e com o Pix, que cai na hora, o tesoureiro confirma na hora. Isso aí. Agora sim, um cara que tá sofrendo bastante, tadinho, é o cara do som. Que a galera, pelo menos eu vejo isso em Maruí. Microfone de fulano, tá baixo. Eu não sei o que tá baixo. Então, tadinho. Era aquele sujeito invisível na igreja pra congregação, né? Só pra banda e pro louvor, que o cara aparecia. Agora, o cara sofre nas transmissões, tadinho. É o cara que o pessoal mais comenta, entendeu? Não comenta sobre mensagem, mas comenta sobre o som, cara. Pelo menos... Mas sempre foi, mano. Não foi só agora, não. Quando dava uma piada no culto, o pessoal olhava pra onde? Olhava pra trás, não era pro pastor. Mas, João, o pessoal olhava, mas não falava com o cara. Agora, a galera já fala. Eu era do som, eu ficava no som. Não ser tão sincero ao crente, né? O crente, ele é sincero pra caramba no chat, né? Nossa, tá uma merda, o som tá horrível, hein? Isso aí que eu ia falar. Não tô ouvindo fulano, cara. Você quer encaixar algo pra poder... O chat agora virou. Olha pela vida do cara do som aí, pelo pessoal da transmissão. Foram anos de repressão. Essa olhada que o pessoal dava pra trás, não conseguia falar com o cara do som. Agora, eles estão fazendo catarse na transmissão online, entendeu? Verdade. Eram duas coisas. Com o culto presencial existiam duas coisas. O olhar de raio laser, que é quando o pessoal da banda, da música, dava aquela olhada assim, encarada bem dentro da alma do cara do som lá. Ele sabia que estava dando tudo errado. E tem o barulho de pescoço virando, né? Que tá a igreja em silêncio, aí começa a microfonia, você escuta aquele pescoço olhando pra trás, assim, julgando a vida do cara. Fala, tá em pecado. Meu Deus. Isso quando iam os irmãozinhos lá na salinha do som dizer, ei, aumenta o microfone de fulano, eu passei muito por isso. Mas isso é o chat da transmissão ao vivo. Eu não tô ouvindo fulano. Fulano. Aí sabe como que a gente resolve isso? Fecha o close em cima da fulana e mostra ela fazendo mímica no microfone. Aproxima bem assim, enquadra ela bonitinha e fala, tá fazendo mímica lá, meu irmão. Não tá saindo por causa disso o microfone dela.
Fiz isso domingo. A gente colocou um aviso na contagem regressiva para entrar no verifique o volume do seu dispositivo e a sua conexão com a internet. E para de encher o nosso saco. Mas resolveu? Para de encher o nosso saco, não. Já resolveu? Resolveu bastante. Resolveu bastante. Porque isso é outro problema, né? Você tem desde o cara que tá ouvindo no celular com fone maneiro ao cara que tá usando no Moto G1, ou então tá vendo pela TV Box chinesa dele lá, que não tem controle de volume bom, que o tudo funciona todo zicado, que não... Uhum. Aí o culto tem que funcionar pro cara que tá no celular, pro cara que tá assistindo na televisão, o cara que tá vendo pelo Xbox, pelo PlayStation 4, pela TV Box. Nem sempre funciona igual pra todo mundo, né? Uma coisa que eu sempre sonhava, pastor de jovem, e a gente tinha muito problema de... Hoje eu não sou mais, graças a Deus ele me libertou, e não sou mais pastor de jovens. E aí o que aconteceu? O pessoal na escola bíblica, a gente tinha muito problema, o pessoal não ia para a escola. E eu tinha um sonho, bicho, de poder proporcionar aula virtual da escola bíblica pro cara que estava em casa, que ele não ia, e eu sabia que ele não ia porque no sábado anterior a gente tinha feito programação, tinha ficado até tarde, e ele não tinha ido porque eu também tinha dormido tarde, mas eu ia para a igreja, para a escola bíblica, porque eu era professor, né? E se eu não fosse, eu ia levar um puxão de orelha. Então, uma coisa que melhorou bastante hoje é porque eu posso de casa fazer uma boa aula, às vezes até melhor do que uma presencial, com a turma conectada de casa, no conforto do lar, não preciso acordar 1 ou 2 horas antes do horário da escola bíblica, acordou ali. E é algo que eu vejo como vantagem para a gente manter, né? A gente ter as turmas presenciais de escola bíblica, beleza, mas também poder proporcionar também turmas virtuais, para a turma que vai estar trabalhando, mas quer acompanhar a aula. No próprio horário da aula presencial, você está transmitindo as aulas online, né? Então, a gente poder fazer essa mescla no ensino híbrido da escola bíblica é uma vantagem que eu vejo que vai ficar além da questão dos cultos online. Na volta da pandemia, eu tive igrejas clientes que eles fizeram exatamente o modelo híbrido. Reabriram a igreja, né, com certos limites, tal, protocolos, seguindo todos os protocolos e tudo mais. E aí o professor ele dava aula presencial e retransmitia para online. Em alguns casos mais profissionais tinha um professor exclusivo só para transmissão online, o material todo preparado e tal. Acabava que a online tinha mais audiência do que a presencial. É confortável pra caramba, né? Se acordar de fazer top. Top. É uma questão de comodismo aí, igual o pastor Marco, que podia acontecer. Então, pessoal, tem vários aspectos que a gente queria analisar nesse episódio, só que não vai rolar. Tinha aspectos sociais, tem aspectos aí de comunhão, né? Como a Leia falou, do hibridismo, como é que vai ser, o que eu queria explorar. Talvez a gente pode até fazer outro episódio. Tinha aspectos teológicos também, só que a gente já precisa caminhar para o fim desse episódio. A gente falou muito de transmissão de culto, né? Eu queria falar um pouco da parte teológica, só para a gente fazer, só para aguçar mesmo, né? Dependendo de como for aí o engajamento desse episódio, se a turma gostar, a gente faz a parte 2 dele aí, né? Nem que seja daqui a um ano, no ano 3 da pandemia. Deus queira que não. Mas tá conseguindo chegar lá, hein? Vai ter que temporada, vai vendo. Tá. Então, eu queria falar de uma treta que rolou, né, recentemente na internet. As tretas, elas passam muito rápido também, como tudo nessa sociedade, né? Vem a treta, tem aquele hype, né? Hoje, no momento da gravação desse episódio, a treta é o jejum lá que os evangélicos estão fazendo pro Bolsonaro. Por isso que eu fiz a menção lá na minha entrada. Mas houve uma treta aí, pastor Marlon, que a pandemia era castigo de Deus, por zombaria, né? Aí os evangélicos disseram: é porque fizeram lá na Sapucaí Jesus sendo humilhado por Satanás e Deus está castigando aí com o Covid-19. Aí beleza, os caras que não é crente, que já são mais militantes, chegaram, meteram o dedo na ferida, falaram bem assim: não, isso aí é castigo de Deus porque os crentes fizeram arminha com o dedo na igreja, apoiando o Bolsonaro. E eu queria que você respondesse pra gente, só pra gente encerrar esse bate-papo.
né? A gente está falando sobre o legado da pandemia, as transformações e tudo mais. Queria que você respondesse pra gente essa bucha aí. A pandemia é ou não é castigo de Deus? Quem tem culpa desse negócio aí? É os crentes ou os caras do carnaval? Vamos lá, vou tentar responder. Eu não acredito que seja maldição. Acredito na questão da soberania de Deus. Deus é soberano, permitindo que essa pandemia chegasse. Mas ele não é o agente causador, pelo menos na minha percepção. Não é uma reação divina por conta do desfile, se eu não me engano, não sei se foi da Mangueira em 2019. Eu ia até provocar mais ainda, né? Se for uma reação de Deus, eu acho que se eu fosse pensar assim, eu diria que talvez essa reação seria muito mais pelos religiosos que estão na igreja do que pelos ímpios que estão lá fora. Pelos religiosos que são pegos com $50 mil, $100 mil não declarados, indo para os Estados Unidos, pelos religiosos que fazem a marcha que não é para Jesus, é marcha para eles, entendeu? Pelos religiosos que oraram por um presidente da Câmara corrupto, que foi preso por causa disso, por religiosos que... A oração da propina. É isso aí, que conclamam um jejum. E Deus, na sua ironia, toda vez que acontece um jejum convocado por um incrédulo, Deus age contra esse sujeito. Não é a primeira vez. Agora eu entendi o que aconteceu hoje. Os ministros que estavam todos aí. As relações exteriores. É o jejum que deu certo. Então, assim, quanto mais jejum que ele convocar, vai ser pior ainda para o governo dele, porque aí Deus vai agir contra o governo dele. Mas é bom. Mas eu acho, se eu fosse assim, pensar, é uma reação divina, então seria uma reação divina contra os religiosos, não contra os incrédulos. Porque o que a gente tem percebido é aquela frase do Lewis, né? De todos os homens maus, os piores são os religiosos. Jesus, ele vai proferir as palavras mais duras contra os religiosos, ele vai chamar os religiosos de hipócritas, de sepulcros caiados, mas ele senta-se com publicanos, ele senta com leprosos, ele toca em gente que era marginalizada. Então eu prefiro pensar assim, que não é reação de Deus. Se for reação de Deus, não é contra ou por causa do desfile, mas sim porque a igreja está muito desconexa da missão do reino de Deus. Muito. E aí a gente entra na questão de ação social, sabe? Eu acho que não adianta nada a gente hoje, esse discurso pandêmico, a gente vir com um discurso maravilhoso teologicamente, se a gente não consegue chegar no outro, que está isolado. Então hoje a igreja, ela precisa usar esse contexto pandêmico, não é para institucionalizar ou reforçar a agenda eclesiástica dela. A igreja precisa usar esse contexto pandêmico para chegar no outro. É isso que a igreja tem que fazer. Quando voltar ao normal, a gente vai colher o fruto desses que nós nos achegamos, sabe? O me mandou um áudio de uma pessoa que está na expectativa da gente conseguir fazer no pão, né, Guto? Então, assim, cara, é isso. É um ministério de ação social, é um ministério, sei lá, bom samaritano, é um ministério de misericórdia. Mas é isso que precisa acontecer hoje? Por quê? Porque a gente tem um governo que não faz, e aí eu digo todas as esferas, federal, estadual, municipal, políticos que não fazem, dizem os R$154, e aí todo mundo espalhando que, nossa, vai vir uma bolsa auxílio muito grande. Gente, R$154 hoje na compra do mês não é nada, vocês sabem disso, entendeu? Então, assim, se a igreja não entrar nesse contexto, sabe, é muito complicado. Aí você vê gente falando, não, a igreja tem que se manter aberta porque ela precisa expressar a sua fé nesse contexto. Por isso ela precisa ficar aberta. Aí a gente vai para Tiago, tá? Se a sua fé ela não for acompanhada de obras, ela é morta. Aí eu vi um vídeo, desculpa vomitar muita coisa, isso daí. Eu percebo, um vídeo que eu vi, cara, um absurdo. O pastor convidando para o culto e o fundo musical era assim, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando.
a sua trombeta está chamando, que não sei o quê. E o vídeo era do povo na igreja reunido. E assim, a mensagem subliminar é o seguinte: essa situação, pandemia, volta de Jesus, e você tem que estar onde? Na igreja, tem que estar na igreja. Se você não estiver na igreja, quando o rei voltar, aí são as 5 viúvas que não foram prudentes, entendeu? Então, assim, eu acho que a igreja está tendo uma oportunidade grande diante de uma sociopatia governamental. A igreja está tendo uma possibilidade de ser empática, compassiva, misericordiosa, não opressora, de estender a mão a gente da própria comunidade dela, entendeu? Da gente que pode estar passando muita necessidade. Eu acho que a igreja, ao invés de parar essa discussão, é a maldição de Deus, não sei o que e tal, a gente sair disso e pensar assim, vamos lá, como é que a gente pode responder para essa sociedade, para esses 42 milhões de brasileiros que voltaram à linha da miséria? O número de violência contra mulheres nessa pandemia aumentou muito. O número de divórcios aumentou muito. Porque casais que só se encontravam sexta, noite, sábado e domingo, hoje estão tendo que conviver todos os dias. Eu acho que é uma oportunidade de Deus poder endireitar e fazer a missão dele. Que isso, agora, depois dessa já dá pra encerrar, já fechou com chave de ouro aí, nosso bate-papo. E eu queria agradecer já a presença do Hugo, Pastor Marlon aqui mais uma vez. Queria deixar vocês também à vontade aí pra despedir dos ouvintes, fica à vontade. Galera, Comunicai Brasil, procura aí Facebook, Instagram, a gente tá lá, consultoria, suporte, treinamento, capacitação de equipe, projeto de eventos como um todo, entra lá, Comunicai Brasil, faz contato com a gente pode ajudar a sua igreja, independente do tamanho dela. A gente sempre fala que o foco é a igreja investir na capacitação do pessoal, investir em equipamentos, nunca em desperdiçar dinheiro comprando coisas que não precisa, gastando onde que não deve gastar, sempre fazer investimentos, porque a gente pensa a questão de mordomia cristã e o recurso da igreja não é nosso, a gente não pode brincar com isso. Isso tem que ser investido de uma forma bem direcionada, bem certinha. Não estou vendendo consultoria aqui. Se você precisar, chama lá no WhatsApp também. Precisar tirar uma dúvida, é normal. Chega domingo, 6 horas da tarde, começa o WhatsApp a bombar. Me ajuda aqui, deu um problema, deu um erro, deu alguma coisa. Não é só você, Gustavo, fica tranquilo, tá? É normal. Domingo, 6 horas, quarta-feira, aqueles horários de culto ali, WhatsApp bombando. Qualquer coisa que precisar, Comunicai Brasil. Minha dica para você, pastor de igreja pequena, que está pensando como vai fazer, que ainda não se preparou nesse ano, cara, pega o seu celular e começa a fazer a transmissão ao vivo. O problema não é o recurso técnico que você está usando, é a qualidade da mensagem que você está transmitindo. Se a sua mensagem for voltada para o público da sua igreja, quem conhece como o pessoal da sua igreja fala é você, não é nenhum consultor que vai lá te ensinar isso. Quem sabe as gírias, os apelidos, como as pessoas se falam na sua igreja, é você, cara. Você é a melhor pessoa para comunicar para essa galera. A gente vai lá com recursos técnicos, capacitação técnica, mas como você vai alcançar o povo da sua igreja, você que está com eles o dia inteiro, entendeu? Se você está em dúvida se vai começar ou não, começa, vai, você precisa atender a galera da sua igreja que está em casa, que não consegue ir para realmente o convívio congregacional é a única forma de contato com outra pessoa que muita gente está tendo em casa. Principalmente o pessoal da terceira idade, está sozinho em casa, não pode ir para a rua, não pode ir para a feira, não pode ir para a praça. O culto é o momento que ele tem de ter contato com outras pessoas, que às vezes nem a família dessa pessoa está entrando em contato com ela. Então, não deixa de fazer isso não, cara. Vai lá, pega o seu celular, começa a fazer. À medida que você vê que está dando retorno, que vai dar, sempre dá retorno, você começa a investir bem devagarzinho, não vai sair gastando um monte de dinheiro. O que funciona na internet para uma igreja, o que um projeto que deu certo numa igreja pode não ser o projeto ideal para sua igreja. Dá os passos devagarzinho, vai vendo o que você precisa e vai investindo. É isso. Abraços. Show de bola. Pastor Marlon, fica à vontade aí, despedir do pessoal, também divulgar alguma rede aí, fica à vontade. Agradecer. Desculpa, acho que hoje eu falei bastante, falei muito, tá? Mas obrigado aí pelo convite. E você, pastor, que for tentar fazer sua live aí no seu celular, só não coloca música de fundo, não. Então você pode meter o Eduardo Costa, pode botar Barões da Pisadinha, aí vai ficar chato no meio do culto.
Crente pode ouvir música do mundo? No próximo podcast. Não, já tem episódios sobre esse tema aí, tem 2 aí, só foi buscar lá, não sei o número não, o João Marcos que sabe, ele saiu mais cedo, então procura lá no feed do podcast. Mas valeu pelo momento aí. Nós que agradecemos, valeu mesmo, viu? E se Deus quiser, teremos outras oportunidades aí pela frente. Gente, um abraço no seu coração, beijo nas crianças e fui. Um beijo no seu coração. Abriu um portal assim. Um abraço no seu coração. Abriu um portal e saiu o Vinícius com um beijo no coração. De Nárnia. Não pode faltar, não pode faltar. Isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. Um grande abraço a todos. Fui, até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.